Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O melhor e maior videocast sobre política da TV brasileira, agora comprovado por pesquisa. No programa passado eu já mencionei isso e a gente está satisfeito mesmo, a gente está feliz porque é um reconhecimento de vocês ao nosso trabalho. Teve o prêmio da Contato Comunicação e o Tá Fazendo o Quê? Ficou ali em primeiro lugar, ladeado pela revista Mais Saúde, né, Fião? Como dos programas mais influentes, né, da comunicação do Estado. Então isso pra gente é uma grande felicidade, porque vocês estão acompanhando o nosso trabalho e esse programa é feito para vocês, para que a gente possa falar da política que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso, que fala do buraco na rua de sua casa, da lâmpada queimada, da falta de creche, onde a gente pode pressionar aqueles agentes políticos que de fato podem te ajudar de alguma forma. A gente não tá aqui para bater em ninguém, mas a gente tá aqui para cobrar. Por isso a gente já pergunta na lata. Ei, tá fazendo o quê, fulano? Tá fazendo o quê, ô fulana? Então é para esse motivo que existe o nosso programa e é por isso que a gente quer contar sempre com a sua participação e audiência. Lembrando, para quem aqui é marinheiro de primeira viagem, a primeira parte do programa, ela tá aqui na PUC TV e também YouTube e Spotify. Porém, nós sempre temos um conteúdo exclusivo que vai só lá pro YouTube e pro Spotify. Então, aproveita, tem um QR Code aqui na tela, pega seu smartphone, mira no bicho ali, clica e vai lá pro nosso canal. Já se inscreve, já dá aquela curtida marota, aquele like pro conteúdo chegar mais longe e ativa o sininho para ser sempre avisado dos próximos programas. Combinado? O meu bate-papo de hoje é com uma figura bastante conhecida, tenho certeza, né, por todos vocês daqui da PUC TV, também do YouTube, porque a atuação do homem já é de longa data. Quem não o conhece enquanto agente político, com certeza o conhece enquanto empresário, enquanto uma pessoa que faz parte da história do município de Aparecida de Goiânia. Você que está aqui no YouTube, Aparecida de Goiânia é simplesmente o segundo maior município do nosso estado de Goiás, né? Um município que passou por muitas transformações e hoje tem uma vida muito pujante, né? Onde a economia tem crescido bastante e onde a participação de quem está lá desde o começo foi muito importante. E o bate-papo de hoje vai ser muito nessa linha. Eu vou conversar com uma figura que eu pessoalmente conheço há muito tempo, apesar de nem lembrar de mim, porque eu estudei numa das escolas do professor. Eu fui aluno lá no século passado, minha gente. Vocês não têm nem noção, no século passado. E aí até pude falar isso para ele, né? A gente teve uma conversa antes do programa, e é um momento interessante para mim, porque eu acompanhei muito da trajetória política dele, ainda moleque ainda, mas já era interessado, e hoje estou aqui, batendo um papo com um homem que é simplesmente deputado federal por 2 mandatos, já foi vereador em Aparecida, já foi candidato a prefeito, e principalmente, né, uma pessoa que investe na educação desde o começo de Aparecida quase, né, tanto a educação quanto também é empresário do ramo de material escolar, por isso que eu falo que todo mundo conhece ele, que é o professor Alcides, um baiano que está aqui no Goiás há muitos e muitos anos e fez de Aparecida sua casa, né, professor? Muito obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço, Marcos, é um prazer muito grande estarmos aqui, né, para falarmos um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, daquilo que nós temos feito pelo nosso querido município de Aparecida, porque muitas pessoas acham até que eu sou filho de Aparecida. Eu não sou filho de Aparecida, mas me considero como se fosse. E Aparecida é uma cidade que está dentro do meu coração. Cheguei em Aparecida em 1968. Aparecida era um lugarejozinho pequeno, né? Tinha pouco mais de 2.000 habitantes, né? E hoje estamos aí com 700 mil. Então nós fazemos parte dessa história de Aparecida. Eu cheguei precisamente no dia 1º de julho de 1968. Portanto, no próximo dia 1º agora, fazem exatos 55 anos que eu estou na cidade de Aparecida. Então, na cidade de Aparecida, eu me desenvolvi, né? Terminei o meu 2º grau na minha querida cidade de Remanso, na Bahia. Vim para cá e aqui nós estudamos, nos aperfeiçoamos, aqui nós crescemos politicamente, crescemos educacionalmente e montamos ali em Aparecida o educandário Alfredo Nasser. Onde eu estudei, inclusive joguei vôlei por muito tempo. Vôlei com a nossa saudosa Wilsonina. Exatamente. Né, Marcos? Então, a Escola Alfredo Nasser, conhecida como hoje Universidade Unifam, foi fundada em 1968 pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. É bom que se frise isso aqui,
com muita ênfase. 68, 69 e o ano de 70, a escola funcionou como uma escola municipal. Era a Escola Municipal Alfredo Nasser. Aí, chegando-se ali no final de 1970, o prefeito da cidade se deparou com o dono do imóvel, né, que também já foi falecido, o Peixoto da Silveira, né, que foi governador desse estado, e ele alegando a propriedade, que de fato era dele. E na época a prefeitura era tão desorganizada que ela não sabia o que terra era dela, o que não era, foi e construiu ali naquele local, naquele imóvel lá, construiu uma pequena escola e denominou de Escola Alfredo Nasser, onde eu comecei o meu trabalho como professor. E na época eu era professor, eu era diretor e era tudo, né? Era o bedel. Nós só tínhamos uma sala de aula e funcionava em 2 turnos, trabalhava eu e a saudosa colega que também morava na região ali, Vinovita, né? Vinovita Guimarães, então que já faleceu, né? Deus já levou, mas foi uma excelente professora e que junto nós começamos o nosso trabalho ali naquela época. O prefeito então me procurou juntamente com os herdeiros do proprietário, que o proprietário já tinha falecido, e nós fizemos uma compra, né? Uma compra interessante, como você compra uma coisa sem ter dinheiro, né? Assinamos lá 120 promissórias de 1 cruzeiro cada promissória, e eu comecei então a fazer o meu trabalho, né? Eu comprei a escola por 120 cruzeiro e fiquei na obrigação, ali era só o terreno, fiquei na obrigação de construir, porque tinha sido construído com verbas públicas, não podia ser vendido. E aí eu fiquei na obrigação de construir um outro espaço do mesmo tamanho aqui na cidade de Aparecida. E assim nós o fizemos. E nós construímos lá embaixo, onde é o CRAS hoje, na época construímos uma subprefeitura, com recursos do professor Alcides, numa área já pública, né? Para pagar à prefeitura. E essas promissórias eu fui pagando mensalmente no valor de 1 cruzeiro. Acontece que na década de 70 nós tivemos um período inflacionário galopante, né? Em 1974, eu paguei mensalmente até 74, quando foi em 74 eu quitei. Por que eu quitei? O dinheiro não tinha mais valor. Então, eu aproveitei e fiz a quitação total, e a partir daí nós começamos a fazer investimentos na escola. Nós levamos o educandário até 1989, nós chegamos a ter 5.000 alunos naquela região. Nossa. Por quê? Porque Goiânia expulsava o povo de Goiânia para Aparecida, e eles iam chegando em Aparecida e não tinha escola, né? E na época nós não tínhamos a política de fazer escola como nós temos hoje. Hoje você abre um loteamento, já vem a previsão da escola, da creche, do posto de saúde. Naquela época não existia isso. Até um chamariz para as pessoas comprarem o loteamento. Comprarem o loteamento, o imóvel, né? E aí nós fizemos isso. Então nós tínhamos lá um fadado turno intermediário. Você começava a aula às 7 horas da manhã e até 10h30. Das 10h30 às 10h45, as funcionárias da limpeza faziam aquela corrida para limpar as salas de aulas, para tirar a sujeira, para nós recebermos outro turno, que começaríamos às 10h45, iria até 14h45. 14h45 saiu aquela turma, entrava outra, que ia até 18h30, e 19 horas entrava uma turma que ia até 23 horas. Então nós tínhamos 4 turnos, era uma loucura. Mas era a única forma que nós tínhamos para poder nós conseguirmos atender toda a comunidade daquela região. Então, foi uma escola que realmente fez história, né? E continua fazendo. E no ano de 2000, nós fundamos, então, a Unifam, que hoje está com 23 anos, né? A autorização da Unifam saiu no dia 20 de outubro, 23 de outubro, precisamente, de 2000. Então, agora, no dia 23 de outubro, a nossa Unifam faz exatamente 23 anos. Então, foi um tempo assim, de muito trabalho, de muita correria, e nós crescemos junto exatamente com a faculdade. Um trabalho que nós fizemos aí a muitas mãos. Pois é, eu lembro que eu estudei lá em 91 e eu tinha lá meus
12 anos, nem lembro quando eu tinha. Isso aqui era bom demais, que tinha um voleibol lá que era raiz pra caramba, a gente jogava muito vôlei, eu, meus irmãos, meus primos, então assim, a gente vivenciou muito a época do colégio ali, Alfredo Nasser. A história do bazar, porque assim, o senhor começou então como professor ali, na luta pra construir a escola, até um dia perguntar assim, mas vem cá, o deputado professor, você é professor de quê, hein? Aí eu falei, homem pedagogo, ele começou a carreira dele com a escola, eu até contei, eu estudei na escola lá e tal. E o bazar, porque muita gente conhece pelo bazar do professor Alcides, né? Acaba que virou uma marca também. O bazar do professor Alcides é famoso em Aparecida e já em Goiânia também. Tem loja também, né? O bazar esse ano ele completa 50 anos. Ele foi fundado em janeiro de 1973. Então esse ano ele completou 50 anos, né? Nós começamos por uma necessidade. Os nossos alunos não tinham onde comprar material escolar. Porque hoje material escolar você compra em qualquer boteco, em qualquer lugar. Antigamente não, só em papelaria. Aí nós abrimos uma portinha ali na rua Tapajós, bem pertinho da Centauros. Hoje lá no local é uma farmácia. Nós abrimos lá uma portinha e começamos a vender ali. Vender o quichute, que era o tênis, né, o uniforme da época, né? O quichute, o bamba, né, que a gente precisava para os alunos fazerem a educação física, e o material escolar, né? Depois nós fomos colocando outros tipos de material esportivo, e a coisa foi andando, e hoje o Bazar Professor Alcides tem 10 lojas espalhado por Goiás e também pela Bahia. Não, eu vou até contar um segredo pro senhor, o senhor não deve nem lembrar disso, com certeza. Minha mãe conversando uma vez com a gente, falou assim, teve uma vez, porque assim, a gente fala a verdade, era pobre, né? A gente era pobre, a família era pobre, e aí ela veio contar uma vez que ela tinha que comprar material escolar pra gente e tava sem dinheiro. Né? Estudávamos os 3, somos 3 irmãos, os 3 lá no Alfredo, e tava sem dinheiro para comprar material escolar. Ela disse que ela chegou no senhor, conversou, e o senhor deixou ela comprar o material e pagar do jeito que desse, a prestação, não tinha cheque, não tinha nada. Então, nesse ponto, minha mãe era muito grata ao senhor, porque o senhor ajudou a gente a continuar o estudo lá. E é interessante perceber, professor Assis, porque assim, na verdade, nem o senhor que é filho de Aparecida, quase que Aparecida é sua filha, né? Porque tinha 2 mil habitantes, hoje tem 700 mil. 700 mil. Montou lá a primeira escola que começou a dar esse boom e crescer, montou a faculdade também, que já está muito reconhecida, e virou um grande empresário ali. Então, assim, a sua dinâmica com a Aparecida é meio que pai e filho ali, o senhor ajudou a crescer a cidade. E como político, como é que foi essa mudança de, sair da sala de aula, tô no meio empresarial e meti a cara na política também? Qual foi a necessidade que você viu que você, eu tenho que entrar para esse ramo também? Em 1976, o então prefeito da época me intimou a ser candidato a vereador pela cidade de Aparecida. Né? Ele me intimou e que eu tinha que ser candidato, Aí eu terminei saindo candidato a vereador naquela época. E naquela época eu me recordo que a gente tinha 1.008 eleitores. 1.008 eleitores. Quase a Anguera. Então nós saímos candidato e nós tivemos 594 votos. Nossa. Historicamente, 4 votos a mais do que o prefeito eleito, que foi, na época, o folclórico Freude de Melo. O Freude de Melo foi eleito junto comigo e eu terminei tendo que cassar o mandato dele por excesso de corrupção. Putz. Então nós tivemos um trabalho muito preciso na cidade de Aparecida. Na época fui eleito vereador com 594 votos. Na época eram 7 vereadores, não eram 9. Logo em seguida veio uma mudança na lei, em 78, se não me falha a memória, aí foi para 9. E nós fizemos 6 vereadores da Arena e 1 vereador do MDB. Né? Na época, o vereador do MDB, inclusive, é meu vizinho, o Edson Coelho da Luz, muito meu amigo. E nós começamos a fazer um trabalho lá na Câmara Municipal. E o nosso prefeito é um prefeito que foi eleito, assim, que ele já tinha se conformado com a vitória do adversário. Porque o adversário teve, parece que 400 e poucos votos, e ele tinha 100 e poucos. Aí, quando abriu as urnas de Vila Brasília, que eram só 2 urnas em Vila Brasília, aí eu tive 594 votos e ele teve 400 e pouquinho. Eu sei que somando o que ele teve em Vila Brasília com o que ele tinha, ele ultrapassava o outro. E o outro já estava comemorando porque achava que 200 e tantos votos de frente ele não conseguia tirar mais. Aí nós conseguimos, né, essa proeza
E o Freud foi o prefeito da cidade de 77 até 1980, quando eu cassei o mandato dele por excesso de corrupção, né? Cassei o mandato dele e mais 3 colegas vereadores. Não, peraí. Eu vou ter que fazer uma pausa agora aqui, porque a gente tem que fazer um intervalo da PUC TV. Quem tá no YouTube já sabe que é VaptVupt, porque essa história aqui tem que saber melhor dela. O homem vai eleito junto com o cara, depois tem que passar o facão nele, porque o cara tá fazendo bobagem. Política é isso, minha gente. Ó, aguenta aí que a gente já volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que da semana, conhecendo um pouco da história de Aparecida, que é colada com a história do professor Alcides, né? Que hoje é deputado federal pelo 2º mandato e que quase que fundou a cidade. Antes de continuar com o papo, tá aqui na tela o nosso telefone comercial do Elias. O Elias é o cara que vocês já conhecem, que sempre faz o papel de Elias. Bate um papo com ele, vem anunciar aqui com a gente, vem associar a sua marca com esse programa que tá só crescendo e cada vez mais ganhando notoriedade e o que é melhor, né? O respeito de vocês. Tá ok? Falar em respeito, professor, o senhor estava comentando que foi eleito a primeira vez vereador, teve mais votos que o candidato a prefeito da sua chapa e passou um tempo, teve que botar o homem para fora. Infelizmente, na época, houve uma corrupção muito excessiva, né? E eu estava terminando meu curso de economia na Universidade Católica e com a mente bem fértil, e nós tivemos que aplicar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, juntamente com outro colega, que tinha sido ex-prefeito da cidade de Aparecida, que também já faleceu. Então, eu e ele, nós juntos, naquela maquininha da datilografia antiga, aquela que você fechava, parecendo uma bolsa 007, e levava lá. Então, nós dois, fizemos todo o processo de cassação do prefeito Freud de Mello no ano de 1980, né? Porque a corrupção dele estava extrapolando a todos os patamares, né? Uhum. E com isso nós cassamos o seu mandato. Depois de cassado o mandato do Freud, tomou posse o vice-prefeito José Fabiano, né? Que ficou o restante de 80 até o ano de 82, porque naquela época o mandato foi 6 anos, foi prorrogado a 4 e foi prorrogado por 6 anos. Nós ficamos de 77 até 31 de dezembro de 82. Então esse período foi o período em que nós tivemos aí a cassação do Freud de Mello, a ascensão do prefeito José Fabiano e a cassação mais de 3 vereadores. Brasilmar Queiroz Brasil, que foi dono do cartório aqui, muito meu amigo hoje, o José Marçom Milton José de Oliveira e o José Pereira da Silva, não sei se era José Pereira da Silva Pereira, uma coisa assim, que também foram os 3 cassados. E 2 da Arena e 1 do MDB, né? E 2 da Arena e 1 do MDB. Então, o número de vereador que começou com 7 foi para 9, entrando aí o vereador Marçom Milton, e mais um do MDB e mais 1 da Arena. Então, nós ficamos com 7 e o MDB com 2. Né? E depois foi cassado o Marçom Milton José de Oliveira e entrou no seu lugar o Antônio Altino. E assim foi o nosso trabalho lá na Câmara Municipal de Aparecida. Passou o cerol no povo, então. Passou o cerol para ver se melhorava, mas adiantou muito pouco, porque o vice entrou e continuou com a corrupção da mesma forma, só que um pouco mais devagar, mas continuou corrompendo. Aí eu falei, já cassei o prefeito, caçar o vice, aí vai ficar muito complicado. E terminamos o mandato, e naquela época, em 82, eu fui candidato a prefeito. Foi a primeira vez que eu fui candidato a prefeito de Aparecida. Muito jovem, né? Tinha, na época, pouco mais de 27 anos, né? 29 anos, na realidade. 28 anos. Aí nós disputamos a eleição para prefeito, mas naquela época também tivemos um grande agravante, que o governo era o governo da Revolução, e eles atrelaram o voto. Ou seja, você tinha que votar no senador, no governador, no deputado federal, no deputado estadual, vereador e prefeito, tudo do mesmo partido. Não. Aí foi um Deus me acuda, né? E na época nós tivemos aproximadamente, aí a cidade já tinha passado por aquele boom de crescimento, né? Nós já tínhamos 20 e poucos mil eleitores, né? E nós tivemos 10.670 votos junto com o Íris. Eu era da Arena e o Íris do MDB. Uhum. Aí os meus votos foram nulos. Aí os outros candidatos do MDB, podia ser 3 do MDB e 3 da Arena. Os meus candidatos da Arena
Um teve 80 votos, o outro teve 85. E deu ruim demais. E deu muito ruim, né? E eu tive 2 votos válidos, eu tive 2.176 votos. Votos válidos. Ou seja, que votaram em mim e votaram no Otávio Lage. Uhum. E os outros votos que eu tive foram nulos, porque votaram em mim e votaram no Íris. Mas era difícil bater no Íris, hein? Era difícil. Naquele tempo era difícil mais bater no Aí Íris. nós perdemos a eleição por esse motivo. Se você somasse os meus votos nulos com os votos válidos, eu superava os 3 do MDB. Uhum. Foi na época que elegeu-se Norberto José Teixeira, no primeiro mandato, que ele foi eleito em 1982. Ele teve pouco mais de 6 mil votos, o Ézio Paranho 3 mil e pouco, e o outro candidato 1.700 e pouco. Né? Então, eles ganharam a eleição, e aí começou, então, os mandatos do MDB na cidade de Aparecida, que até então eles não tinham chegado ao poder. E aí começaram, e daí para cá sempre vieram se revezando, o mesmo grupo se revezando, até a presente data. Se a gente for observar, então a galera do MDB acampou mesmo ali em Aparecida e tá até hoje, né? E aí, e quando foi o clique, assim, pensar, bom, eu acho que agora é hora de ir pra Brasília, eu tenho que resolver minhas coisas por lá agora. Porque assim, a disputa eleitoral no município, ela tem um peso, uma dinâmica, mas pensar no Estado, ir para a federação, demanda um trabalho muito complexo, né? Você tem que fazer A gente já entrevistou aqui deputados, já federais também, colegas seus, que falaram, ó, eu comecei o trabalho tantos anos antes, eu fui prefeito, eu fazia um trabalho no município, então assim, a hora que você falou assim, não, quero ir para Brasília. Foi assim, eu disputei a eleição em 2016 com o ex-prefeito Gustavo Mendanha. Uma eleição muito acirrada e dura, sabíamos que era difícil ganhar, não pelo o Gustavo, mas pelo Maguito, Sim. que fez 2 gestões primorosas na cidade de Aparecida. Foram as melhores gestões que nós tivemos em Aparecida, foi as 2 gestões do Maguito. Ele era muito amigo do atual presidente Lula, que ele pegou 2 anos de Lula, mas pegou mais 5 anos de Dilma. Né? Então foram 7 anos de governo do PT, onde ele tinha uma amizade, um alicerce, uma base muito grande com os petistas e, consequentemente, ele trouxe muitas obras e muitos recursos para a cidade de Aparecida. Aí, então, nós perdemos a eleição para Gustavo Mendanha. E aí, todo mundo queria que eu disputasse uma eleição para deputado estadual. Eu falei, eu não quero ser estadual, porque o deputado estadual, hoje, né, ele já está, a figura dele já está um pouquinho mais avançada, mas até 2 governos antes, ele não passava de um despachante do governador. Uhum. Ele era um despachante. E eu não estava disposto a ser despachante. Eu queria algo mais. Aí eu comecei, em 2017, a fazer um trabalho visando chegar à Câmara Federal. Como, graças a Deus, deu certo e fizemos um bom trabalho no nosso primeiro mandato. Eu bati um recorde histórico de trazer benefícios para o estado de Goiás, em especial para Aparecida. Foram 286 milhões que nós trouxemos em 4 anos. Em 4 anos nós trouxemos 286 milhões. Isso em emendas, isso em verbas encravadas que estavam lá, que não saía. Né? Um exemplo que eu posso citar é o Agamap. O Agamap de Aparecida nós tínhamos lá, precisava de 36 milhões para que nós pudéssemos equipar o hospital e fazer com que ele funcionasse. Então, nós corremos atrás, resolvemos, né, acertamos esses detalhes com o presidente da época, Jair Messias Bolsonaro, e, consequentemente, nós fizemos com que esse dinheiro chegasse até Aparecida para que o nosso glorioso e grande Hospital Agamap, que é uma referência para Goiás e para a América Latina, o Hospital Agamap, que é o maior hospital que nós temos na América Latina, né, e que funciona perfeitamente, muito bem, totalmente equipado, com equipamentos modernos e fazendo um trabalho de excelência aqui para atender os goianos e os nossos vizinhos, mato-grossenses, tocantinenses, baianos, etc. Nós temos gente de todos esses estados que vêm fazer um tratamento aqui no nosso Agamap. Nessa perspectiva, né, vamos pensar, chegou em Aparecida com 2 mil habitantes, mais ou menos, investiu na educação, cresceu, montou escola, e a escola dá dinheiro também, porque você montou estrutura, virou faculdade e tudo mais, montou os bazares também, que gerou dinheiro na cidade, e agora começou uma perspectiva, através da política, de mandar investimento para Aparecida. Então, assim, basicamente, por 3 canais, o senhor tem trabalhado dinheiro em Aparecida, tem girado dinheiro em Aparecida pela sua atuação.
Pensando nisso, nesse trabalho que você tem feito já há tantos e tantos anos, a hora que você olha pra Aparecida hoje, qual é a sua relação, qual é a sua satisfação de falar assim, cara, eu comecei, como a gente fala assim, né, na internet, né, gente? Quando eu cheguei era tudo mato, isso aqui, e literalmente era tudo mato quando você chegou. Perfeito, perfeito. Como é que tá hoje, olhar pra Aparecida que virou uma potência, uma cidade que hoje, que por muito tempo era a cidade dormitória de Goiânia, mas que hoje não tem nada a ver, a perspectiva é outra. O povo vai trabalhar em Aparecida saindo de Goiânia agora. Exatamente. Antigamente a gente saía de casa, eu moro ali na divisa de Goiânia com Aparecida, no condomínio Jardim, na Rio Verde. Há 23 anos eu saía de casa, vinha para cá, então a gente percebia que tinha muito carro vindo, o trânsito era muito confuso, muito tenso daqui para lá. Hoje é o contrário. Hoje o movimento Goiânia para Aparecida é muito maior do que Aparecida para Goiânia. Por quê? Porque Aparecida se tornou uma cidade industrializada, né? Isso tudo nós devemos aí ao ex-prefeito Ademir Menezes, que começou na sua gestão um boom de empresas que veio para Aparecida, foram criados vários polos, esses polos foram ampliados no tempo do Maguito, e hoje a cidade que dava investimento, muito investimento a longo prazo, para que as empresas venham a se instalar, hoje realmente é dominadora de grandes recursos, porque esses prazos acabaram e hoje as empresas atrasam muitos recursos através dos seus impostos e, consequentemente, através também de seus empregos. Hoje, Aparecida só perde em empregos, ainda está perdendo para Joinville. É a segunda cidade em oferta de emprego diária para o Brasil. E hoje perde, em termos de Brasil, somente para a cidade de Joinville, em Santa Catarina. E aqui dentro do estado, ela tá o quê? Ela é o segundo maior PIB? É o segundo maior PIB. É o segundo maior PIB. Realmente. Perde só para Goiânia. Já ficava atrás de Anápolis, atrás de Senador Canedo. Hoje não. Hoje Aparecida é o segundo maior PIB. Eu acho bacana de poder observar, porque eu morei em Aparecida há muito tempo, né? Minha adolescência foi muito naquela região, então eu pude viver isso, né? Eu pude viver essa alavancagem de investimento, da cidade crescendo, da transformação do município em algo hoje completamente independente e que acaba atraindo muito investimento. A gente conversou com o prefeito de Hidrolândia, Zé Délio, aqui no programa, e a gente comentou que de Aparecida para Hidrolândia já está tudo tomado de indústria, de empresa, e a parte logística está num boom muito grande. Eu vou ter que fazer mais um corte agora, porque a gente vai lá para o YouTube. Então você que não está acostumado aqui no nosso programa, que é fã do professor Alcides, quer saber agora a parte mais polêmica e exclusiva que nós vamos falar, QR Code na tela, bota o celular, bora lá pro YouTube, que agora a gente tem um pedaço bacana de conteúdo exclusivo, mas só para quem nos acompanha lá no YouTube ou no Spotify, você que tá ouvindo no carro, beleza? Fala com o Elias, anuncia com a gente, segue nas redes sociais. Professor, chama o pessoal para ir pro YouTube com a gente. Vamos, gente, vamos junto. Nós temos muita coisa para falar, muita coisa interessante que você precisa conhecer. Exatamente, gente, bora para lá. Agora é só no YouTube. Olá, pessoas que vieram da PUC TV aqui pro YouTube. A galera que já tava aqui no YouTube são raiz, né, gente? Vocês são raiz, estão com a gente desde o começo, tenho certeza disso. Quem veio agora, já aproveita, se inscreve no canal, é só clicar no botão. Clica no outro no joinha para dar um like, para o conteúdo poder chegar mais longe. Clica no sininho para ser avisado dos próximos programas e daqui a pouco vai começar a ter programas exclusivos só para o YouTube. Live, vamos fazer um ao vivaço só aqui para quem tá no YouTube, beleza? Para você poder interagir com os nossos convidados. Então já começa a ficar ligado aí que daqui muito em breve vamos começar com as lives aqui ao vivo no nosso canal. Depois, pega o link, eu tô pedindo mesmo, pega o link e manda no WhatsApp, gente. Tem um conteúdo bacana, pessoal, você mora em Aparecida, quero saber se é isso mesmo, o professor falou que aconteceu mesmo, quero saber, manda o link pra pessoa, divide esse conhecimento que a gente tá gerando aqui, pensando em vocês, tá legal? Manda pergunta, as redes sociais do professor estão passando o tempo todo também, interage com ele, vai lá, pergunta, cobra, reclama, pede o que você quiser também, porque é ele que vai falar não ou sim, não tem nada a ver com isso, e continua aqui te pedindo, vai nas nossas redes sociais e indica quem se quer ver sentado na mesa. Pra que eu vou perguntar tá fazendo o quê? Eu já falei. Quem faz alguma coisa, senta aqui. Quem não tá fazendo nada, corta a volta de nós. Porque tem um pessoal que não vem aqui, mas nem a pau. A gente chama. O fião tá cansado de bater em porta aí de vereador, deputado. Tem uns caboclos aí que não atendem a gente de jeito nenhum. Não sei porque ou não gosta da minha barba, ou então porque não tem o que dizer.
Só digo isso. Professor, vamos lá então. Pensando aqui na sua dinâmica com o município de Aparecida, né? Empresário, político, vive, né, a história do município, participou de todas as gestões de uma forma ou de outra, né? Porque o senhor estando lá dentro não tinha como não participar. Certo. E me falou de duas figuras aí que fizeram mesmo uma alavancagem no município, que foi o Ademir Menezes e o Maguito, com gestões que deram aí uma pujança à cidade. Mas é óbvio que a Aparecida, do tamanho que está ficando, ela deve ter problema ainda, né? E aí, algumas coisas, o senhor tentou mandar através de emenda, mandou dinheiro para as prefeituras. Explica para quem assiste a gente como é que é esse trâmite. Porque uma coisa que a gente tenta sempre falar aqui no programa é que os municípios, às vezes, não têm renda suficiente para bancar muita coisa. Uhum. E aí depende desse dinheiro que vem de Brasília, né? Perfeito. Mas é um processo medonho, né? Porque, às vezes, já teve deputado falando aqui que, eu pedi uma emenda no mandato passado, levou 3 anos para chegar. Tem deputado que libera a emenda, sai do mandato e não vai. Então, assim, explica pra galera como é que funciona esse negócio, pra eles pararem de reclamar errado. O primeiro passo é nós fazermos a coisa certa. Chegando na Câmara, nós nos deparamos com isso e, juntamente com outros colegas, solicitamos uma mudança na transferência do recurso. Os recursos vinham via Caixa Econômica, vinha Codevasp, vinha via Estado e demorava a chegar. Vou só citar para você um exemplo. Para você construir uma unidade básica de saúde hoje, se o dinheiro vier pela Caixa, ele vai para a Caixa desconta 4% dele, que era 10%, nós reduzimos para 4%, era 10%, nós reduzimos para 4% em 2019. Dentro dessa logística que nós vamos lhe informar agora. E aí, a gente repassa o dinheiro para a Caixa e a Caixa fica esperando o projeto da prefeitura, e o projeto vai lá, tem uma vírgula faltando, volta. Então, demora muito. Então, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos trabalhar com a emenda via Pix. Essa emenda via Pix começou em 2020. Então, em 2020, se você precisar de construir uma unidade básica de saúde, a menorzinha, que custa R$1 milhão, a gente manda no Pix R$1 milhão para você. Aí a prefeitura vai fazer apenas os projetos, licitar e fazer com que essa obra seja feita num curto espaço de tempo. Aí é possível se fazer em pouco tempo. Uhum. Se isso não acontecer, fica realmente as coisas enroladas e só vai sair com 3, 4 anos. Eu vou até citar para você um exemplo lá de Aparecida. Nós temos 6 CMEIs que eu mandei em 2019. Agora, hoje, começou a licitação desse CMEI. Quer dizer, nós já estamos em 2023, já se passaram 4 anos. Então, agora começou a licitação dos 6 CMEIs. E nós estamos com um déficit lá na cidade de Aparecida de aproximadamente 8 mil crianças fora do CMEI, porque não tem CMEI. E nós trouxemos ao todo 14. Esses 6 CMEI serão licitados agora e nós vamos tomar as providências para arrumar a documentação dos 8 restantes, para que esses 8 sejam licitados ainda esse ano, para ver se nós começamos a colocar as crianças a partir do meio do ano que vem. Porque se está sendo licitado agora, nós vamos utilizar um método mais rápido de construção, que acredito que fique pronto até ali para novembro, dezembro. E vamos entregar, então, para começarmos as aulas já no mês de 2024, início. Uhum. Mas o outro, que ainda está faltando documentos, certão não sei de quê, Então, vai gastar mais aí uns 60 dias para organizar a documentação. Depois, mais 60 dias para licitar. Então, vai começar mesmo só no final do ano, para o começo do ano que vem. Então, a gente quer ver se esse ano a gente consegue fazer os 6 que estão sendo licitados, todos estão sendo licitados hoje, né? O secretário foi para lá já cuidar disso hoje às 8 horas da manhã, e a gente acredita que esses que estão sendo licitados hoje, a gente consiga concluir eles até o final desse ano. Professor, uma coisa que eu já ouvi muita gente reclamar, e eu pessoalmente tenho raiva mesmo, gente, eu tenho raiva desse negócio. Mas eu não sei ainda por que ainda continua acontecendo. Muitas vezes há uma licitação, a empresa vai, pega o dinheiro, começa o serviço, abandona no meio do caminho e deixa o munícipe lá com o buraco da obra, com o esqueleto do prédio.
e não acontece nada. Não tem um jeito, não, vocês são deputados, estão lá em Brasília, de botar um ferro nesse povo, o deputado? Olha, nós fizemos uma lei, né, em 2020, não sei se foi no final de 2019, se foi 2020, exatamente criando uma punição para essas empresas que ganham a licitação, começam a construir a obra, depois querem aditivos e mais aditivos sem necessidade, porque eu acredito que você precisa fazer um aditivo, se a obra tem uma previsão de 6 meses e ela passa, aí vai para 12, aí eu vejo necessidade de fazer um aditivo, que seria a correção desse período que não estava previsto no contrato. Mas tudo aquilo que está previsto no contrato, nós fizemos uma lei onde realmente tem que ser feito daquela forma, sem aditivo. Porque a maioria das empresas ganham a licitação e, antes de começar a própria obra, já querem um aditivo. Isso é uma coisa errada e que nós já tomamos providência. Existe uma lei específica para cuidar disso aí. Não, isso para mim chama estelionato. O cara te vende um negócio, aí passa um pouquinho, ele quer mais dinheiro, porque você não vai entregar o negócio. Ou vai abandonar, e aí nada acontece feijoado. Eu acho isso uma sacanagem com a gente, que paga imposto, que depois vai lá e o trem não fica pronto. Aí você não sabe nem para reclamar, né? Você vai lá encher o saco do prefeito, ou vai brigar com o deputado, que o senhor falou que ia trazer o negócio para cá e não aconteceu, e a coisa não funciona. Falando em prefeito, falando em deputado, tem um assunto que não tem como não conversar contigo. Você está dentro da política de Aparecida, você faz parte da história do município, e tem eleição municipal ano que vem, né? Especula-se muito, né? Já que o Gustavo não tem condição de ser mais candidato em Aparecida, o Maguito morreu, o Vilmar que assumiu agora a gestão do município, tem muita gente que está falando que vai ser candidato, inclusive colegas seus deputados também estão lá tentando enfiar a bandeirinha no município. Para quem conhece a história de Aparecida, o que você entende, professor, que vai ser o momento de 2024? Porque a gente sabe muito bem que a Aparecida já começou a brilhar o olho de muita gente grande, tá arrecadando. Como é que você entende que vai ser, conhecendo a história do município igual você conhece? Olha, Aparecida é uma cidade que todo mundo quer ser prefeito. Por quê? Porque é uma cidade que tem vida própria, dá conta, se tiver uma gestão eficiente, dá conta de se trabalhar sem precisar de auxílio de terceiros, né? Já temos os convênios específicos com o governo federal, que ajuda na educação e ajuda na saúde, que são verbas que chegam, independente de quem seja o prefeito, chegam normalmente à cidade. Então é uma cidade tranquila para ser administrada. Agora você precisa de muita eficiência, muita mão dura, para que a coisa possa ser feita de forma plena, né? E, sendo assim, todo mundo está de olho em Aparecida. Hoje nós temos aí 8 pré-candidatos, né? 8 pré-candidatos, sendo um deputado federal, um ex-deputado federal, o ex-prefeito, nós temos vereadores querendo, deputados estaduais querendo. Então existe uma gama de pessoas que estão realmente pensando em disputar a eleição em Aparecida. Só que Aparecida é uma cidade muito determinada. Depois da gestão do Maguito, não é qualquer um que pode ser prefeito de Aparecida. O senhor percebe que hoje há um orgulho do aparecidense? Porque antigamente o pessoal perguntava assim, mas você mora onde? Não, eu moro aqui perto de Goiânia, perto da divisa, mas não falava Aparecida. Aparecida. Hoje nós, aparecidenses, nos orgulhamos de dizer que residimos em Aparecida. É uma cidade boa de se viver, é uma cidade realmente alviçareira e que tem um futuro muito bom, desde que saibam escolher o seu gestor. Nós não podemos colocar qualquer um para gerir a cidade de Aparecida, porque se nós escolhermos qualquer um, nós vamos ter problemas e problemas mil. O senhor falou uma frase aí emblemática. Todo mundo quer ser prefeito de Aparecida, todo mundo, inclusive o professor Alcides? Olha, o professor Alcides pode ser também candidato a prefeito de Aparecida, mas hoje nós não estamos discutindo isso. Hoje nós estamos procurando trazer o maior número de recursos para a cidade, para que o prefeito que lá está possa fazer uma boa gestão. Então vamos lá, vamos pular o córrego agora, Goiânia, porque não tem como falar de Aparecida sem falar de Goiânia e vice-versa, porque os problemas são juntos, né? Tanto que muita coisa eu vejo ali que meio que vira é seu, é meu, é seu, é meu e ninguém quer o pepino. Olhando então para Goiânia, que também está numa situação muito semelhante à Aparecida, porque o Íris morreu, Maguito morreu, assumiu e morreu, aí o Rogério tá na mesma situação do Vilmar, mais ou menos ali, guardadas as proporções, e tem um monte de gente também querendo ser prefeito de Goiânia, falando que vai se candidatar e tudo mais. Entendendo a política goiana como você entende, professor, qual que é a visão? O que você entende que vai ser essa eleição ano que vem aqui?
Olha, a eleição de Goiânia, ano que vem, ela está num campo aberto. Goiânia e Aparecida são duas cidades que os olhares daqueles que pretendem ser prefeitos brilham quando falam em candidatar-se em Goiânia. Porque Goiânia tem praticamente o dobro do que arrecada Aparecida, né? Ela arrecada praticamente o dobro. E essa gestão do Rogério, que é meu amigo, né? Infelizmente, ele não está sendo muito feliz na sua gestão. A sua gestão está faltando pulso, está faltando determinação, está faltando coragem. Só não falta dinheiro, mas não estão sabendo direcionar os recursos para os lugares isso ele mesmo fala, né? Que sempre o caixa tá cheio. O caixa dele está cheio, mas está faltando. Ele não acertou a equipe dele deu problema no começo, no meio, e agora no fim da gestão continua com problemas. Então a gente espera que ele vai ser candidato à reeleição. Tem o senador Vanderlan também, que é pré-candidato. Tem o Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, que sonha em ser candidato. O ex-prefeito, Gustavo Mendanha, também, se houver possibilidade, de acordo com o aspecto legal, se abrirem exceção à regra, porque de acordo com a regra ele não pode ser candidato. Mas estão estudando a possibilidade dele, de outros que estão na mesma situação dele, serem também candidatos. Então todos querem, mas é uma cidade muito difícil de você chegar a ser prefeito dela, porque os grandes líderes de Goiânia faleceram, que era o ex-prefeito Maguito e o ex-prefeito Iris Rezende Machado. Então fala-se muito na filha do Iris, que também seria um grande nome, e ela está aí em cima do muro, não sabe se vai, não sabe se não vai. Então é uma cidade que, tanto Aparecida como Goiânia, são duas cidades que todo mundo está com os holofotes virados para lá, mas que não é tão fácil chegar a ser prefeito de nenhuma das cidades. Mas vamos pensar então, duas cidades que têm uma dinâmica muito pujante, né, e tem, lógico, com isso também muitos problemas que são comuns, principalmente nessa ligação entre uma e outra, né, nas margens, talvez menos ali perto da Unifam, que já é uma região mais adensada, tal, mas nas margens periféricas ainda é muito problemático. Pensando agora, vamos lá, vamos fazer aqui um joguinho de exposições. O prefeito, professor Alcides, qual que é a visão para dar andamento, para solucionar esses problemas que há muitos anos acompanham esse crescimento de Aparecida com o crescimento de Goiânia? Falta mais diálogo? Como é que seria uma gestão ideal para poder resolver essa problemática toda? Sabendo que não resolve, né? Porque município, quanto mais cresce, mais problema tem. Mais problema tem. Em relação à divisa dos municípios, eu acho que se você fizer uma gestão compartilhada, com certeza nós teremos sucesso. Nós tivemos aí na eleição, na gestão passada do ex-prefeito Gustavo Mendanha, ele fez um compromisso com o prefeito Iris Rezende, que ele faria parte da Avenida Rio Verde de Aparecida, ele recapeou ela de fora a fora, e que Goiânia faria recapeamento da parte de Goiânia. Então ele fez a de Aparecida e Goiânia não fez a dele. Então já começou aí um problema. E tudo foi combinado e casado, né? Hoje nós temos aí o metrô de superfície, né, que é o EBRT, que deve ir até o Garavelo. Só que eles estão ainda decidindo saber o que fazer. Chega ali no início de Aparecida, ele vai parar, porque não sabe como é que vai fazer pela Rio Verde. Por onde vai passar pela Rio Verde? Aí vai ter que matar Rio Verde, ou então vai ter que passar pela Avenida Secundária, passando ali por trás da Cidade Sul, pegando uma outra avenida que nós temos lá, uma grande avenida, até chegar na região do Garavelo. Então, tudo isso são coisas que os prefeitos devem trabalhar de forma afinada. Se não houver esse afinamento, consequentemente, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas, as mesmas brigas. Eu faço daqui, você não faz de lá, então nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós vamos hoje recapear a Avenida Rio Verde, do começo ao fim. Que a Avenida Rio Verde ela começa em Aparecida e Goiânia, na divisa das duas. E termina lá na divisa das duas, lá na GO 040. Né? Então terá que ser feito dessa forma. Se não fizer esse trabalho de casadinha, que os prefeitos começam de mão dadas a fazer o trabalho, a mesma empresa que faz o meu lado, eu faço o lado de Goiânia, ou vice-versa, né? Não sai, não dá certo. E as coisas vão continuar sem andar. Nós temos, o município ele margeia aqui até a beira do Meia Ponte, na divisa com Goiânia. E lá na beira do Meia Ponte já divide com Senador Canedo, depois com Bela Vista.
E logo em seguida é muito grande, muito né, grande, com Hidrolândia, né? Pois é. Então nós temos realmente problemas 1000. Mas os problemas maiores que a cidade de Aparecida tem nas divisas é exatamente com Goiânia e não com as outras cidades. Porque com as outras cidades é numa região que não há desenvolvimento ainda, uma região praticamente esquecida, uma região rural, então não há problemas. Mas na região onde realmente nós temos um grande número de população, é aqui, Goiânia e Aparecida, nessa divisória aqui todinha de Goiânia com Aparecida. Quando o Zé Délio esteve aqui, ele comentou, porque o município de Hidrolândia também é muito grande, que chega bem colado aqui em Aparecida, Ele inclusive. é bem maior do que Aparecida. Pois é, territorialmente, né, pra quem não sabe, tá? É. E assim, então parece que tem um bairro na região ali que o povo mora lá, mas eles estão mais perto do centro de Aparecida do que do centro de Hidrolândia. E é um PT. É o Garavelo Sul. Exatamente. Ele Garavelo falou desse Sul, lugar aí, porque falou, cara, ali é complicado, porque o povo é Aparecida, mas eu não consigo ir lá e botar a linha de ônibus porque não sou eu que mando em Aparecida. Essas dinâmicas hoje, pensando a política em nível macro, professor, a gente está vivendo num pedaço do estado que é uma conurbação de vários municípios que estão colados em Goiânia e em Aparecida. Você juntar tudo, é muita gente. E aí os problemas começam a acontecer. Como seria, na sua visão, sendo uma pessoa que transita aí já em Brasília há muito tempo, já conhece ali os meandros do negócio, será que seria o momento de fazer um consórcio dos municípios aqui da região metropolitana para brigar junto em Brasília? Porque eu acho que se for bater na porta lá, Goiânia tem um peso, Aparecida tem um peso, mas Hidrolândia tem outro. Guapó tem outro, Araguaiana tem outro. Né? Não seria o ideal montar uma frente de prefeito, sei lá, para ir lá encher o saco dos deputados lá e pedir dinheiro e pedir ajuda? Essa é a nossa ideia. É a nossa ideia fazer com que haja um consórcio desses municípios, Goiânia Norte, Goiânia Sul, Goiânia Sudoeste, porque fazer um consórcio integral de todos seria impossível. Mas se nós pegarmos aqui Trindade, Abadia, Guapó, Aparecida, Hidrolândia, aqui Araguaiânia, pulei Araguaiânia, a Bela Vista, né, e Senador Canedo. Essa região aqui, formaríamos um consórcio, porque todas elas dividem com um desses municípios, né? E com esse trabalho integral, se tornaria mais fácil trazer mais recursos, como nós temos lá na grande Brasília, né? O entorno de Brasília ali, nós temos uma rede lá, que é recursos destinados ao entorno de Brasília. Poderíamos criar essa mesma coisa aqui ao entorno de Goiânia, né? Ao entorno de Goiânia. A região norte e a região sul, principalmente, para poder fazer com que essa coisa funcionasse bem, né? Porque se nós fizermos um consórcio, aí sim, aí nós vamos ter condição de fazer com que as coisas funcionem e que tudo poderá dar certo. Uma coisa que a gente tem conversado muito aqui no programa, por conta do nosso posicionamento geográfico, né? O Goiás tem uma propensão e tem um potencial de logística brutal, pensando no Brasil todo. Então ela tem como atrair muita indústria, muito centro logístico para cá. E aí, pensando nessa dinâmica dos municípios aqui da região metropolitana, obviamente que vai ter densidade demográfica, vai ter muita gente morando, as cidades vão começar a travar e vai precisar fazer daqui a pouco, já precisa inclusive, esses anéis viários até para fazer o escoamento de toda essa parte logística que está começando a adensar, que é a lógica ali de Aparecida até Hidrolândia, que tem uma porrada de distribuidora no meio ali. E para fazer um anel viário desse é só com dinheiro do governo e falando com todos os prefeitos, né, deputado? Porque não tem como você passar rompendo o município de todo mundo ali. Tem que ter. Aí eu acho muito lógico essa sua visão aí do consórcio. Se não for assim, não sai. Se não for através de um consórcio, não sai. Agora, em relação ao anel viário, nós já estamos trabalhando em cima disso, já estamos projetando isso, saindo ali da região da Polícia Rodoviária ali de Hidrolândia, passando, cortando aí por trás, por Bela Vista, Senador Canedo, e saindo lá em Goianápolis, para nós desafogarmos a BR-153 aqui no trecho da Grande Goiânia, principalmente entre Hidrolândia, Aparecida, Goiânia, Goianápolis, Teresópolis, essa região é muito engarrafada. Já virou uma avenida já, já virou uma avenida, né? Então, nós já estamos trabalhando nisso, já foram destinados no orçamento do ano passado 100 milhões de reais para fazer todos os projetos, né, para que esse anel viário, que tinha começado a se construir na década de 90, mas foi abandonado ali, é o anel de Aparecida hoje, que já não resolve mais, ali tem que ser esquecido, né?
fica só até ali onde veio, e nós fazemos essa ligação. E depois fazemos um outro anel menor, já ligando a 153, pode ser até lá na mesma região, um trecho ali, para sair na BR-060, né? Na BR-060, que é ali, saindo depois de Iguapó. Porque aí nós vamos resolver o problema desse grande engarrafamento que nós temos em Goiânia e vai melhorar a vida de todo mundo nessa região. Aqui no programa, eu já falo todo o programa, e acho que quem assiste a gente, ou porque gosta, ou já acostumou. Não tem solução simples para problema complexo. Não tem. E falando em município, falando em gente, falando em demanda, sempre o problema é complexo pra caramba. Tem que ter negociação, tem que ter articulação, tem que ter conversa. Então, quem é muito pato novo ou quem é muito barulhento, entrega nada. Entrega nada. Quando o professor falou, ó, vai votar em Aparecida, pensa bem quem vai votar. Vai votar em Goiânia, pensa bem quem vai votar. Em Aragoiânia, mesma coisa. No Guapó, a mesma coisa. Porque, Hidrolândia, a mesma coisa. Tudo, porque não adianta, gente. Se não tiver gestão boa, né? Se não tiver parlamentar bom, a coisa não anda. E quando não anda, quem é prejudicado? A gente que paga imposto, trabalha, que tem uns cavalos, e o município tá ruim, as estradas estão ruins, tá tudo travado, o trânsito tá péssimo. E chorar depois só na hora não resolve, né, professor? Tem que acompanhar o processo, tem que ir lá cobrar dos parlamentares, cobrar dos prefeitos, votar bem, acompanhar. Ano que vem tem eleição. Nós estamos falando disso, ó, tem tempo. Tá faltando menos de um ano, gente. Mais ou menos um ano. Para começar já o período eleitoral pesado no seu município, na porta da sua casa. Fica veaco. Acompanha com a gente aqui. Professor, já estamos batendo quase uma hora de programa. Quero agradecer demais aí ter aceitado o nosso convite. De fato, poder saber, para além que a sua atuação hoje, todo mundo vê no jornal, vê num monte de lugar, mas um pouco da sua história, que eu acho que é uma coisa bacana de contar também, porque é uma pessoa que, como eu falei, né, chegou em Aparecida, era tudo mato de verdade mesmo, e tá acompanhando aí o boom desse município, que hoje tá gigantesco e tem propensão para crescer bastante. Então, ter a sua visão da história do município é importante pra gente e como um partícipe de todos os momentos, como professor que investiu em educação, como empresário que investiu ali no mercado dos armarinhos, e agora como político que está atuando, está sendo cobrado para isso. Se o homem vai ser prefeito, vocês falam com ele depois nos canais de rede social dele, que eu não tenho de nada, posso falar nada. Então, assim, muito obrigado. Deixa uma mensagem para a nossa audiência, onde é que eles te acham, como é que batem um papo contigo. Marcos, foi um prazer muito grande estarmos aqui com você. Tá fazendo o quê? Nós estamos trabalhando muito, né? Então, foi um prazer muito grande estar aqui com você. O nosso contato é 062-999-51-1020. Nós temos um escritório político aqui na Vila Brasília, bem pertinho da Unifam, escritório político do deputado professor Alcides, e também me encontro na Unifam, além do gabinete 441, lá no anexo 4, no Congresso Nacional, onde eu estou às terças, quartas e quinta até 14 horas, né? Então, esse é o nosso contato, a forma de estar falando conosco. Às vezes algumas pessoas reclamam de não poder falar comigo por telefone, mas, por exemplo, eu estou aqui há quase uma hora batendo um papo com você, não tem como eu atender telefone. Eu estou na Câmara dos Deputados, não tem como atender telefone. E se você estiver atendendo as pessoas, também não tem como atender telefone. Então, nós temos, conectando conosco, a gente vai informar o telefone de um assessor que você pode falar, deixar o recado, que posteriormente a gente volta. E eu costumo, os recados que recebo, eu costumo dar retorno de todos eles. Então, é isso aí. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer com que Goiás possa crescer cada vez mais e melhorar cada vez mais. Gente, vocês perceberam, né? O nome do programa é Tá Fazendo o Quê? É pra isso. Pra vocês ouvirem que os caras não estão lá só pendurando terno na cadeira e fumando charuto, não. Eles têm que trabalhar. Tem que atender o povo que tá direto batendo na porta, prefeito, tem que participar de sessão lá. Os caras têm que ir lá participar de sessão, de comissão, tem que votar. Então, assim, essa visão de que político não faz nada, não cabe, né, gente? Quem tem um pouquinho de conectivo mental, vamos dizer assim, acompanha. Né? Você tem TV Senado, TV Câmara, você vê que os caras estão lá, você pode acompanhar o trabalho deles, você pode olhar nas redes sociais, pode olhar no site. Então, assim, vamos parar com essa bobagem. A política não faz nada. Faz, cara, faz. Tem vagabundo? Como eu sempre falo, tem vagabundo. Tem vagabundo na educação, tem vagabundo nas igrejas, tem vagabundo na medicina, mas tem gente que trabalha. E aqui a gente tá para mostrar quem trabalha, o que é que tá fazendo. Tá certo? Ó, agradecer também Elias mais uma vez no papel de Elias, cada vez ocupando mais espaço. O Tomazete hoje aqui nas picapes,
né? O Tomazetti, que é um ser lendário aqui da comunicação em Goiás. O pessoal chegou aqui para gravação, os assessores do Professor Alcides, ô, Tomazetti, não sei o quê. Então, assim, o homem tá, ó, tem experiência, tem história. O Edvan, assessor do Professor Alcides, o grande nome lá, o Ronaldo também, que está acompanhando aqui o professor, e agradecer a sua audiência. Semana que vem tem programa novo. Cada semana, mais gente top para falar para a gente sobre política, para entender o cenário nacional, estadual, municipal também, de uma maneira que você entenda. Perfeito? A gente não está aqui para inventar história, para ficar adorando pílula, para puxar saco de ninguém. A gente pergunta, a pessoa responde, e a gente consegue manter esse papo bacana com a sua participação. Deixa comentário aqui, vai lá na rede social também, comenta, critica se quiser criticar, aplaude, faz o Pix também que a gente recebe, que a gente é de bom coração, e a gente se fala de novo na semana que vem. Tá legal, gente? Ó, vamos fazer o brinde para fechar o boteco, professor.